Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala aí, galera, boa noite, estamos ao vivo, estamos online às 7h31 aqui no meu, ao vivaço, para mais uma aula aqui do ProEnem, cara, aula de Matemática 2, sobre esse tema que é, assim, é muito importante, né? Um tema que tem muitas questões no Enem e que cai continuamente, inclusive cai mais de uma questão por ano desse tema, né? Que são as áreas das figuras planas. Então, separei mais questões para que a gente pudesse resolver hoje, tá bom? Então, sem muitas delongas, gente, vamos que vamos que vamos. Olha o que ele está falando na questão número 1. Uma empresa produz painéis solares de energia elétrica com a forma de retângulo. Opa, isso nós vamos sublinhar, gente. Aqui, ó. Forma de retângulo, que geram 5 megawatts por metro quadrado. Ó. 5 megawatts por metro quadrado. Metro quadrado, lembrando, é a unidade de área, né? Cada painel tem 3 metros de largura e 6 metros de comprimento. 3 metros de largura e 6 de comprimento. O selo verde de eficiência é obtido se cada painel solar gerar, no mínimo, 150 megawatts hora de energia solar. Ou vai gerar 150, gente, ou mais, tá? Para obter o selo verde, a empresa decide alterar apenas a largura. Alterar apenas a largura. O número mínimo em metro que a empresa deve aumentar na largura. Então, quanto que essa empresa tem que aumentar no mínimo na largura? Então, vamos pensar assim, gente. A gente tinha... Ficou ruim, deixa eu apagar aqui rapidinho. A gente tinha uma largura de 3 metros. E a gente também tinha um comprimento de 6 metros. Gente, repara o que ele está falando, ó. Eu quero alterar apenas a largura. Beleza? Se eu quero alterar apenas a largura que era 3, ela vai ter que ser aumentada em X metros. Tá? E aí, gente, é lembrar o seguinte, ó. A área, a gente calcula como? Vamos colocar a fórmula aqui em cima?
área de retângulo. Isso é o produto da base pela altura. Quem preferir, gente, é só pensar que é o produto das dimensões do retângulo. Tá bom? Então, a área desse painel solar vai ser 6 vezes 3 mais x. Tá? Isso aqui, gente, é uma expressão que denota a área de cada painel. E aí a gente tem que pensar da seguinte maneira. Agora vai rolar uma proporção, tá? Que é a seguinte, ó. Geram 5 megawatts por metro quadrado, ó. 5 megawatts hora por metro quadrado. Ou seja, a cada área de 1 metro quadrado, eu produzo 5 megawatts hora. Gente, a minha área é 6. Espera aí que não tinha esse parênteses. 6 que multiplica 3 mais x. E essa área, ela tem que proporcionar 150 megawatt-hora, tá? É uma regra de 3 simples, só tem duas grandezas, e ela é direta. Quanto maior a área, maior a energia gerada. Então, vou fazer a multiplicação cruzada. Então, o que vai acontecer, gente? Eu vou ter esse 5 multiplicando a área 6 vezes 3 mais x. E o outro produto é mais fácil, né? Porque é 150 vezes 1. 150 vezes 1 é 150. Então, eu vou fazer uma melhoria nesse produto da esquerda, mas sem aplicar distributivo ainda. Eu vou fazer só o 5 vezes 6, né? Vai ficar 30 vezes 3 mais x. Isso é igual a 150. Bom, como o 30 ele está multiplicando, gente, eu posso fazer a simplificação do zero aqui da esquerda com o zero de 150 na direita. Além disso, esse 3 aqui, gente, ele está aqui na esquerda multiplicando. Então, ele pode passar para a direita dividindo, né? Então, esse 3 vai passar lá para a direita dividindo, vai ficar 15 dividido por 3. E 15 dividido por 3 dá 5. Então, eu vou ter que 3 mais x é 5. Consequência, gente, o x mede 2 metros. O que significa isso, então? Que se a gente aumentar a largura desse retângulo em 2 metros, a gente consegue gerar essa área e, consequentemente, conseguimos também esse tal desse selo verde. Tá bom? Então, quem quiser, gente, tira o print aí, que eu vou passar para a próxima questão. Belezura? Vamos para a próxima, então? Questão número 2. Foi do Enem também. Todas as questões de hoje são do Enem, tá? Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicam à prefeitura municipal a construção de uma praça. Beleza. A prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular, devido às características técnicas do terreno. Então, ó, primeira informação importante. Essa praça vai ter formato retangular, tá? Restrições de natureza
impõe que sejam gastos, no máximo, 180 metros de tela para cercar a praça. No máximo, 180 metros de tela para cercar a praça. A prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Então, aqui você tem aqui listados 1, 2, 3, 4, 5 terrenos. Tá bom. Para optar pelo terreno de maior área, mas que atenda às restrições impostas pela prefeitura. Os moradores deverão escolher o terreno. Então, esses são os dados mais importantes dessa questão, tá? Fernanda Moura mandou para a gente na questão anterior. Prof, nesse caso não seria necessário fazer distributiva? Não, seria facultativo. Se você fizer, Fernanda, vai dar certo, tá? Mas não fazendo vai ficar mais fácil nesse caso. Você passa dividindo, você vai ganhar tempo aí, tá? Então, na questão 2, eu tenho que criar um retângulo. Esse retângulo ele tem que demandar, no máximo, 180 metros de tela para cercar essa praça, tá? E aí, caso ele atenda a essa restrição, eu vou escolher aquele de maior área. Beleza, gente. Então, antes de mais nada, tá? 180 metros de tela para cercar a praça. A gente sabe que a praça ela tem formato retangular, né? Então, eu vou desenhar um retângulo aqui para a gente entender melhor essa restrição. Lembrando, gente, o retângulo ele vai ter uma base B e uma altura H. E aí, o que acontece é o seguinte, esse carinha que ele falou, os 180 metros, eles são a tela, né, para cercar. Esse é o perímetro, né? O perímetro que é a soma de todos os lados. Então, se eu somar todos os lados, B mais H mais 2H tem que ser menor ou igual a 180, tá, gente? Que é no máximo 180, tá? Então, qual é a maldade que a gente tem que ter aqui, gente? O perímetro tem que ser 180 ou menos, né? Se eu chegar aqui e dividir tudo por 2, eu chego à conclusão de que a soma da base com a altura tem que ser menor ou igual a 90. O que significa isso, gente? A soma das duas dimensões do terreno não pode passar de 90, tá? Olha por que eu estou falando isso, gente. No terreno 1, eu tenho uma dimensão que mede 55 e a outra que mede 45. Se eu somar 55 com 45, vai dar 100 metros, que não resolve a restrição de ser menor ou igual a 90. Então, aqui, gente, o que vai acontecer? Esse terreno número 1, ele não pode. Eu não vou nem calcular a área dele. Por que ele não pode? Porque ele vai me fazer gastar mais tela do que o máximo que eu posso gastar. Tá bom? Vamos para o terreno 2. O que você acha do terreno 2? Se eu somar as duas dimensões dele, base mais altura, é 55 mais 55. Ou seja, 110 metros. Esse aqui é pior ainda, gente. Que tem que ser no máximo 90. Beleza? Passou de 90. Então, esse aqui também não pode. Beleza? E aí você vai fazer isso com todos eles.
Então, por exemplo, ó, no terceiro, se eu somar a base com a altura, eu estou somando 60 com 30. E 60 com 30 dá 90. Cara, 90 pode. Então, o terreno 3, gente, ele está no páreo, tá? Terreno 4, se eu somar a base com a altura, eu estou somando 70 com 20. Aí, ó, que também dá 90. Então, o terreno 4, gente, ele também pode. Ah, então do 3 em diante todos podem. Não, gente. Esse último aqui é imenso, porque ele é 95 por 185. A soma dá 180, gente. Lembra que não pode passar de 90? Não é que passou, né? Passou muito. Então ele também não pode. Então o que acontece? Os terrenos 1, 2 e 5 não podem. Eu vou ficar entre o terreno 3 ou 4. É a hora que eu vou prestar atenção na ideia de que ele quer a maior área. Então, vou fazer, por exemplo, a área do terreno 4. O 4 eu vou fazer primeiro, você já vai entender por quê. Bom, ele é um retângulo 70 por 20, né? Como é que a gente faz a área de retângulo? A gente multiplica a base pela altura, né? Gente, o terreno 4, ele tem uma área de 1.400 metros quadrados. E o terreno 3? Vamos fazer base vezes altura nele, ó. É 60 vezes 30. Vai dar 1.800 metros quadrados. Então, entre esses caras aí, eu vou escolher aquele de. Aqui, ó, subir de novo, com outra cor aqui agora. Maior área. E entre 1.400 e 1.800, 1.800 é maior. Então, a área do terreno 3 supera a área do terreno 4. É por isso que a gente vai escolher o terreno 3. Belezura, gente? Quem quiser, tira um print aí. Eu vou para a próxima, gente. Olha aí, ó. Na zona rural, a unidade de medida como o hectare é bastante comum. Beleza, hectare. O hectare equivale. Ah, isso aqui a gente vai sublinhar. O hectare equivale à área de um quadrado de lado igual a 100 metros. Beleza, daqui a pouco a gente vai fazer uns cálculos com isso, tá? Na figura, há a representação de um terreno por meio da área em destaque. Nessa figura, cada quadrado que compõe essa malha representa uma área de 1 hectare. Tá bom. O terreno em destaque foi comercializado pelo valor de 3.600.000 reais. Caraca, sinistro, né? O valor do metro quadrado desse terreno foi de. Então, ó, vamos entender melhor o que vem a ser 1 hectare. Ele está me dizendo, gente, que 1 hectare é uma área equivalente à área de um quadrado. Estou desenhando um quadrado aqui, tá bom? De lado, 100 metros. Beleza. Então, o que vem a ser 1 hectare? É a área desse quadrado. Como é que a gente faz a área do quadrado, gente? A gente pega. Vamos anotar isso?
área do quadrado. É só pegar o lado dele e elevar ao quadrado. Então, no nosso caso, como o lado do quadrado mede 100 metros, é só pegar esse 100 e elevar ao quadrado. 100 ao quadrado, 100 vezes 100 é 10.000. Como você pegou 1 metro e elevou ao quadrado, 10.000 metros quadrados, tá? Então, quando você está lá lendo o hectare, saiba, cada hectare é equivalente a 10.000 metros quadrados, tá? Aí que a gente tem que entender. Cada quadradinho aqui é equivalente a 1 hectare. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular aqui, contar, né? Quantos quadrados tem nessa região? E aí, vocês já contaram quantos quadrados tem aí, ó? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, é isso? São 12 quadradinhos. Então, a área que foi adquirida, que foi comprada, é de 12 hectares. Ou seja, de 12 vezes 10.000 metros quadrados. Quanto é que dá 12 vezes 10.000 metros quadrados? 120.000 metros quadrados. Terreno muito grande esse, gente. Beleza? Aí o que eu vou te pedir, cara? Olha o que ele está falando aqui. O terreno em destaque foi comercializado por 3.600.000 reais. Eu quero o valor do metro quadrado, gente. A gente vai fazer agora uma regra de 3. Eu paguei 3.600.000 reais por um terreno cuja área vale 120.000 metros quadrados. Beleza. O que a gente quer? A gente quer saber qual que é o valor de 1 metro quadrado. Então, gente, ó, regrinha de 3 simples, só tem 2 grandezas, e direta. Quanto maior a área, maior o valor pago, tá? Então, a gente vai ter 120.000 multiplicado pelo valor é igual a 3.600.000 vezes 1, ou seja, 3.600.000. E aí, ó, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Cortei 4 zeros, tá? 12 multiplicado por V é igual a 360. Como o 12 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, você vai ter 360 dividido por 12. Como 36 por 12 dá 3, 360 por 12 dá 30. Então, você está pagando a bagatela aí de R$ 30 por metro quadrado. É por isso que você marca a letra A. Tira aquele seu print lindão aí e vamos que vamos para a próxima. Número 4. A figura que segue é formada por 5 quadrados congruentes. Gente, eu vou sublinhar isso, mas enquanto eu vou sublinhar, eu vou te explicar.
que são quadrados congruentes? São quadrados iguais, tá bom? Espera aí que surgiu uma dúvida aqui, vamos responder? Ah, é a dúvida da praça ainda. É aqui, ó. Vicente Dutra. Boa noite, professor Vitor. Boa noite, Vicente. Então, toda figura, quanto mais quadrada ele for, terá maior área, sim. Dá para provar isso até com estudo de função do segundo grau, Vicente. Mas, teoricamente, você pode usar essa ideia assim, tá? É assim, cara, são contas muito fáceis, né? Aqui, por exemplo, 70 vezes 20, na verdade, é um 7 vezes 2 com zeros. Então, assim, não se prende tanto a essa parte teórica, não faz a continha que tu vai tirar essa onda, tá bom? Mas faz sentido sim. Então, de novo, a figura que se segue é formada por cinco quadrados congruentes, cuja medida do lado é L. Ah, medida do lado é L, tá bom. Então, são cinco quadrados com lado L. E aí existe um quadrado por fora, grandão, ABCD, tá vendo o grandão ABCD? Com vértices em um único vértice de cada de 4 de 5 quadrados. A gente quer saber o seguinte: a área do quadrado ABCD ela é equivalente à área de um retângulo. Agora, é um retângulo de lados, então vamos lá. Gente, o que nós precisamos para calcular a área desse quadradão ABCD? Muito simples. Não que seja fácil descobrir, tá? Mas a gente tem que descobrir quanto vale o lado desse quadradão. Tá? Lembrando que o lado do quadradinho ele falou. Quanto é que vale o lado do quadradinho? Vale L, tá? E aí, gente, esses quadrados são todos iguais. Então, por exemplo, vou marcar esses dois aqui, por exemplo, tá? Esse lado desse quadro também é L, esse lado desse quadro também é L, e por aí vai, tá? Beleza, gente. O que eu vou pedir, cara? Olha com carinho agora para esse triângulo retângulo aqui. Ah, Vitor, quem me garante que ele é retângulo? Ué, a gente tem aqui, pessoal, o ângulo interno de um quadrado, né? Qual que é a medida do ângulo interno do quadrado? 90 graus, né? Com certeza 90 graus. Então, o que eu estou te pedindo é, isso é um triângulo retângulo, cara. E aí, o que eu posso fazer com esse triângulo retângulo? Ué, se ele é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que fala o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a esse cateto L aqui ao quadrado. Aí toma cuidado, ó. O outro cateto é 2L, né? Porque é L mais L, tá? Então a gente vai ter x ao quadrado é igual a L ao quadrado mais. Como é que a gente faz 2L ao quadrado? É um produto, né? 2 vezes L que está ao quadrado. Então a gente vai elevar ao quadrado tanto 2 como L, tá? Vai ficar 4L ao quadrado. Então daqui, gente, nós vamos chegar à conclusão de que o x ao quadrado ele é 1L ao quadrado mais 4L ao quadrado, ele é igual a 5L ao quadrado, tá? E aí eu nem vou tirar a raiz quadrada. Olha por quê. A gente quer saber a área do quadrado ABCD, né? Como é que a gente faz a área do quadrado ABCD? Vocês conseguem localizar esse quadrado, gente? Deixa eu marcar aqui para vocês verem, ó. O quadrado ABCD ele está aqui, ó. 1,
2, 3, 4. Isso aqui é a área desse quadrado. Aí lembra, né? Que é um quadrado que eu tinha marcado ali em cima com lado x. Se aquele lado é x, aqui também é x, né? Beleza, então bora. Essa área desse quadrado é pegar o lado e elevar ao quadrado. E quanto é que dá esse lado ao quadrado? Dá 5L ao quadrado. Beleza? Aí o que a gente tem que fazer agora, queridos? Agora que são elas. Vamos ler a pergunta? Agora é mais português, Felipe, essa hora tira onda. É mais português que qualquer outra coisa. A área do quadrado é equivalente à área de um retângulo de lados. Pessoal, como é que eu faço a área de retângulo? Não é base vezes altura? Então, por exemplo, ó, se eu tiver um retângulo com base 2L e altura 3L, a área dele vai ser 2L vezes 3L. Vai ser 6L ao quadrado. Se eu tiver um retângulo 3L por 1L, se eu multiplicar 3L por 1L, vai dar 3L ao quadrado. Ó. Se for 3 por 3, vai dar 9. Se for 4L por 1, 4 vezes 1 dá 4. Mas olha aqui o finalzinho. Ó. Se for 5L vezes 1L, dá 5L ao quadrado. É por isso que a gente marca a letra E. Entendeu? A gente provou que a área desse quadrado é equivalente à área de um retângulo com lados 5L e 1L. Beleza? Surgiu mais uma dúvida aqui, ó. Prof, como é que você conseguiu chegar ao 90 na segunda questão? Eita, tem que voltar aqui para a gente lembrar, nem lembro mais. Ah, esse 90 aqui, eu dividi por 2. Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui para ela. Aqui, ó. E eu dividi por 2. Ah, aponta e sai. Eu cheguei aqui no 180 e daqui para cá eu dividi por 2. Entendeu? Foi uma consequência do 180. Tira o print aí, galera. Tirou o print? Então bora para a próxima. Vai ser bem maneira essa questão, gente. Isso está bem legal. Em uma cidade, a cada inauguração de prédios, a orientação da prefeitura, por meio de uma lei de incentivo à cultura, é a construção de uma obra de arte na entrada ou no hall desse prédio. Em contrapartida, a prefeitura oferece abatimento em impostos. Beleza. No edifício das Acácias, o Renan gosta do Acácio, excelente pessoa. O artista contratado resolveu fazer um quadro composto por 12 mosaicos de dimensões de 12 centímetros por 6 centímetros cada um, conforme a figura. Eu quero a área da figura sombreada, né? Então, assim, o que eu acho legal de você perceber? Eu vou marcar um dos triângulos que estão sombreados para você sacar que, se eu souber a área dele, eu sei tudo. Eu mato a questão toda. Tá bom? Então, vamos lembrar do seguinte, gente. Qual que é a principal fórmula de área de triângulo? Vamos lá? É base vezes a altura sobre 2. Pô, Vitor, e daí? Ué, olha o que ele falou. O contratado resolveu fazer um quadro composto por 12 mosaicos de dimensões de 12 centímetros
por 6 cada um. Beleza? Então, assim, nesse triângulo, a base está aqui. É o 6. Agora, acontece um negócio meio chato aqui, que é o seguinte, ó. Vocês concordam que a base desse triângulo está em cima dessa linha aqui, não tá? A altura, gente, tem que formar 90 graus com essa linha. A altura está aqui, ó. A altura, gente, é bem surpreendente. Mas ela vai estar fora do triângulo, tá? A altura desse triângulo, né, em relação à base 6, a altura está aqui, ó. A altura é 12. E aí, vamos fazer a área só desse triângulo. É base, que é 6, vezes a altura, que é 12. Eu vou dividir por 2. Beleza. Eu vou simplificar aqui, ó, o 6 pelo 2. 6 dividido por 2 é 3, né? Beleza. Então, eu vou ter 3 vezes 12. Eu vou ter 36 centímetros quadrados. Aí, o que a pessoa muito cheia de emoção vai querer fazer? Ah, vou marcar aqui. Não faz isso. É porque isso é a área de um triângulo, tá? Ele quer a área da parte sombreada. Como é que a gente faz a área sombreada? Gente, é só perceber que nós temos 1, 2, 3, 4 triângulos idênticos. Você pode fazer 4 vezes a área do triângulo. Então, você vai ter 4 vezes 36 centímetros quadrados. E aí, você sabe de cabeça quanto é 4 vezes 36? 144 centímetros quadrados. E aí é por isso que você vai marcar a letra C de casa. Show de bola, gente? Tira um print aí. Beleza? Dá tempo de fazer mais. Questão 6. Cara, é boa essa questão que a gente vai poder revisar algumas coisinhas, tá? Ó, surgiu uma dúvida aqui. Eu vou ler, Renan, mas eu não entendi. Maria da Conceição. Não faça igual ao Iruzen. Não nos abandone, Vitor. Vou falar que nem o Gil. Companheira, eu não sei nem quem é Iruzen, não. Eu não faço ideia de quem é Iruzen, não. Eu não vou abandonar, não. Fica tranquila. Vou fazer mais questão. Tá bom? Essa questão, inclusive, gente, ela vai falar sobre triângulo. O Gil é gente boa, né, cara? Eu nem sou flamenguista, mas eu me amarro naquele maluco. Que maluco engraçado. Triângulo equilátero. Duas fórmulas que você tem que saber. Vamos colocar aqui, ó. A altura. A gente vai chamar de H. A altura de um triângulo equilátero é lado vezes raiz de 3 sobre 2. Beleza. Área. A área do triângulo equilátero, ela é parecidíssima, tá? Ela é L ao quadrado, raiz de 3, ficou apertada aqui, tá vendo? Sobre 4.
Anota aí. Anota aí que eu vou tirar essa dúvida aqui. Deixa eu voltar aqui. Suelen Tainara. Prof, não entendi porque não tem que achar o valor da hipotenusa da área sombreada. Então, é porque assim, você pode achar, só não vai te ajudar com nada. Entendeu? Pensa assim, como é que faz a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. A gente nem menciona a hipotenusa, entendeu? Então, você pode fazer Pitágoras e calcular, tá, meu amor? Sim, com certeza você vai achar um valor. Deve ser até um valor feio. Mas assim não vai te ajudar, entendeu? Por que, que a área sombreada é equivalente a esse triângulo? O Suelen, eu não disse isso não. Eu disse que a área sombreada, deixa eu colorir aqui que eu acho que vai ficar melhor para você ver, meu amor. A área sombreada é a área desse triângulo mais a área desse triângulo mais a área desse triângulo mais a área desse triângulo. Então, assim, a área sombreada é a área de 4 triângulos que são todos iguais. Então, eu preferi fazer a área de um triângulo e lembrar, não são 4, e multiplicar por 4. Tá bom? Vamos matar lá a questão do triângulo equilátero. Aí passei demais. Minha avó tá maluca. Tanta coisa para comprar, ela me compra uma peruca? Um artista deseja pintar em um quadro uma figura de um triângulo equilátero ABC de lado 1. Então, eu estou colocando aqui, gente, mas todos os lados desse grande triângulo medem 1 metro, tá? Com o objetivo de dar um efeito diferente em sua sombra, em sua obra, perdão, o artista traça segmentos que unem os pontos médios. Opa! Por exemplo, vocês estão vendo aqui que é ponto médio e D também é ponto médio? Aqui eu acabei de desenhar a base média do meu triângulo. E aí, quanto mede a base média? Base média, metade da base. Então, se aquela base lá de baixo mede 1 metro, essa base aqui de baixo mede meio metro. Essa base do meio, né? Beleza? Colorindo um dos 4 triângulos menores, como mostra a figura. Ela vai fazer um triângulo equilátero lá no meio, menorzinho, né? Qual que é a medida da área pintada do triângulo DF? Então, gente, é só o triângulo pequenininho. O que eu tenho que fazer de verdade, tá? A área de DEF. Gente, é a área desse triângulo aqui. Basicamente, é usar a fórmula da área do triângulo equilátero. Vamos lá? Área. Eu vou pegar o lado dele. Quanto é que mede o lado dele? 1/2. Vou elevar ao quadrado, tá lá na fórmula, né? Vou multiplicar pela raiz de 3 e vou dividir por 4. Tudo da fórmula. Então, basicamente, primeiro passo, substituir o L por meio. Do lado do triângulo vale meio. Tá? Então, nós teremos aqui, ó, 1/2 ao quadrado. Simples. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4, né? Esse 1/4 que apareceu, eu vou multiplicar pela raiz de 3 e vou dividir por 4. Beleza. Pô, Vitor, mais 1/4 vezes raiz de 3? Isso é tranquilo, gente. Na verdade, o que tem ali em cima, ó, é 1/4 vezes raiz de 3, né? Então, aquilo ali é 1 vezes a raiz de 3. Quanto é que dá 1 vezes a raiz de 3?
da raiz de 3, que está dividido por 4. Então, esse produto aqui, ó, 1/4 vezes raiz de 3, é o mesmo que raiz de 3 sobre 4. Só que isso está sobre 4 de novo. Ih, Vitor, é fração sobre fração. Esse 4 de baixo, você pode até pensar na fração 4 sobre 1. Aí, gente, ó, é algo que você vai lembrar lá do ensino fundamental. Eu tenho uma fração em cima de outra. O que significa uma fração em cima de outra? Que eu estou dividindo a fração de cima pela fração de baixo. Como é que a gente divide uma fração por outra? Simples. A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 4 sobre 1? 1 sobre 4. Isso aí, gente, vira um produto de frações. Em cima eu vou ter raiz de 3 vezes 1, que vai dar raiz de 3. E embaixo 4 vezes 4, 16. Como tudo estava em metros, essa área vai sair em metros quadrados. Então fica a raiz de 3 sobre 16 metros quadrados, por isso que a gente marca a letra B de bola. Quem quiser, galera, tira aquele print aí. Tirou? É isso, queridos. Ó, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenha sido bem eficiente, tenha ajudado muito vocês. E continuem estudando, tá bom? Que eu tenho certeza que vai dar certo lá no final. Tá bom? Obrigado aí pelo carinho de sempre, pela atenção. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.